Oi, pessoal, eu sou a Carol, e se vocês viram os demais vídeos do ponto 37, eu estou contribuindo aqui com os mapas mentais sobre anestesia e sistema endócrino. E hoje o nosso tema será síndrome carcinoide, tá? Vamos lá, então. O que é a síndrome carcinoide? Para a gente ter a síndrome carcinoide, para começo de conversa, a gente precisa ter um tumor carcinoide. E que tumor é esse? É um tumor neuroendócrino, tá? Se eu sei que o tumor é neuroendócrino, então isso diz para mim que ele é um tumor que secreta substâncias, que ele secreta fatores humorais. E que fatores são esses? Podem ser polipeptídeos, prostaglandinas, dopamina, serotonina, certo? Ele tem um crescimento lento, ele geralmente se inicia no trato gastrointestinal e, em segundo lugar, nos pulmões. E como que isso se desenvolve? Não é qualquer paciente que tem um tumor carcinoide que vai desenvolver uma síndrome carcinoide. Para isso, ele precisa ter uma particularidade, que é metástase hepática, certo? Mas por quê? Quando o paciente tem um tumor carcinoide no trato gastrointestinal ou no pulmão, ele vai secretar essas substâncias, mas essas substâncias vão ganhar corrente sanguínea e vão ser inativadas através do metabolismo de primeira passagem lá no fígado. Porém, quando nós temos uma metástase hepática de um tumor que secreta fatores humorais, essas substâncias vão ganhar corrente sanguínea sem sofrer o metabolismo de primeira passagem. Então, elas ganharão a corrente sanguínea na forma ativada, certo? Então, eu preciso ter algumas condições. Eu preciso ter um tumor carcinoide que leva a metástases hepáticas. Essa metástase hepática também tem que ser produtora de hormônios, e esses hormônios vão cair na circulação por estarem na sua forma ativa e vão gerar sintomas, certo? E que hormônios são esses? Eu já citei alguns, mas aqui vamos falar mais. A serotonina, a dopamina, a substância P, a neurotensina, o polipeptídeo vasointestinal, que é o VIP, e prostaglandinas, certo? E quais serão as manifestações clínicas, tá? Então, a gente já sabe que são substâncias vasodilatadoras, que aumentam a motilidade intestinal, como é o caso da serotonina, aumenta a secreção intestinal. E quais serão as nossas manifestações a partir disso? Teremos, então, rubor corporal paroxístico, rubor facial, tá? E esse é o sinal mais comum da síndrome carcinoide. 85% dos casos nós teremos rubor facial. Teremos hipermotilidade intestinal, levando, né, à diarreia, e isso é também extremamente comum em 80% dos pacientes que apresentam a síndrome carcinoide. Poderemos ter alterações cardíacas, dependendo da referência, entre 40% a 60% dos pacientes terão regurgitação tricúspide ou estenose pulmonar, e teremos broncoespasmo, tá? Principalmente pela liberação ali de prostaglandinas. E quais são os locais mais comuns que vão ser o sítio primário desse tumor? Trato gastrointestinal, tá? Aqui ele responde por 70% dos casos de tumor de síndrome carcinoide, tumor carcinoide. E dentro do trato gastrointestinal, o local mais comum para gerar essa síndrome é o seco, porque ele tem maior chance de metástase hepática. E o apêndice secal é o local com menor chance de metástase, então, portanto, ele vai ter menor risco de fazer a síndrome carcinoide. Outros locais, como eu falei, o pulmão, ele é responsável por mais ou menos 25% dos tumores carcinoides, que eu já havia falado, mas além desses dois sítios, nós temos estômago, tireoide, gônadas, mamas, pâncreas e, como eu havia falado, pulmão. Só que todos esses outros são em pequena escala, certo? E quais, antes da gente chegar para a parte da anestesia, eu quero só complementar que nas manifestações clínicas a gente pode encontrar a pelagra. O que é a pelagra? A pelagra é uma tríade de sinais, certo? Os 3 sinais, para não esquecer, começam com D, então DDD. E que sinais são esses? Diarreia,
dermatite, então tem um fator dermatológico ali, e diarreia. E esses 3 sinais, então, correspondem à pellagra. E por que acontece a pellagra? Então, vamos lá. Quando a gente tem um tumor que produz serotonina, nós inevitavelmente teremos uma diminuição do nosso estoque de triptofano, que é um substrato para a produção de serotonina. À medida que eu tenho diminuição de triptofano, eu terei uma menor síntese de niacina. E a menor síntese de niacina vai levar a essa tríade, certo? Agora vamos falar sobre os nossos cuidados na anestesia. Então, a gente sabe, para fazer o diagnóstico dessa condição, nós precisamos dosar os metabólitos finais da serotonina, tá? Então, a gente vai dosar o 5-HI-AA, tanto na via, do sangue, perdão, e esse metabólito urinário. Também teremos que avaliar esse paciente do ponto de vista do ecocardiograma transtorácico, para avaliar se ele tem alguma alteração, se ele tem estenose pulmonar, regurgitação tricúspide, porque 40% a 60% dos pacientes vão apresentar alterações cardíacas, perdão. Vamos esperar que esse paciente tenha hipotensão arterial por conta desses vasodilatadores, né? Então, a gente tem que hidratar esse paciente e estar preparado para uma hipotensão, usando de retaguarda vasopressina em casos de hipotensão grave refratária, certo? E nos atentar ao broncoespasmo, porque esses pacientes podem ter liberação de histamina, podem ter liberação de prostaglandinas, e todos eles vão levar a broncoespasmo. Então, é interessante a gente evitar fármacos que contribuem para isso e que liberem a histamina. Então, e também usar antagonistas H1 e H2, certo? Além disso, com relação à monitorização no perioperatório, é bem importante que a gente evite o aumento da pressão intraabdominal. Então, a gente deve garantir uma analgesia adequada, lançando mão de uma peridural contínua, por exemplo, e também fazer um bom relaxamento neuromuscular, certo? E fazer a monitorização desse bloqueio neuromuscular. Além disso, temos que invadir, inevitavelmente, esse paciente, PA invasiva, acesso venoso central, transesofágico, perdão, e também, se tiver no seu serviço, né, monitores de débito cardíaco. E a gente tem que lembrar que o tratamento para essa síndrome é o octreotide. O octreotide, ele é um análogo da somatostatina. A somatostatina, os tumores carcinoides, ele tem vários receptores para somatostatina. E a somatostatina é um hormônio inibitório que vai fazer a diminuição da liberação desses fatores humorais pelo tumor. Certo, pessoal? Aqui foi o vídeo sobre síndrome carcinoide. Bons estudos para vocês.